Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Poubel. Nesse momento vou falar com os alunos do 6º ano e nós vamos estudar sobre o tratamento de água e tratamento de esgoto. Começando com o tratamento de água, nós temos algumas fases que nós vamos aprender todas elas. Então, tem a represa, a captação e bombeamento, pré-cloração, pré-alcalinização, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração, floretação, reservatório, distribuição e redes de distribuição. Então essas são todas as etapas do tratamento de água, desde a sua captação do rio até a entrega da água em nossas residências, através das tubulações e enchendo nossos reservatórios, como a cisterna, ou sendo bombeado para a caixa d'água, para que a água esteja dentro de nossa residência. Esse seria o processo normal, né, que teria que acontecer em todas as residências das nossas cidades. Bom, vamos conhecer a primeira etapa? Então tá lá, passo a passo. Número 1, represa. Número 2, captação e bombeamento. Então, após a captação, lembrando que a captação é de um rio, né? A água é bombeada para as estações de tratamento de água. Depois de ser bombeada, a água passa por um processo de tratamento, passando por diversas etapas explicadas a seguir. Então, nós temos aí uma imagem que explica todo o processo do tratamento da água. Então, a captação, olha lá da barragem, na represa, capta-se a água. Nós temos alguns exemplos, né, de captação de água que não usam represas. Tipo, a captação da água do rio Macaé para atender as cidades de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Rio das Ostras. Lá não é barragem. Lá eles fizeram uma captação aonde, no nível do rio, a água entra para o sistema de captação, tá? Então isso é lá na Ponte do Baião, na estrada que vai lá para Bicuda Grande e Bicuda Pequena. Lá que é a captação da água que é tratada pela SEDAI, que é fornecida na cidade de Rio das Ostras, Barra de São João, né? Claro que em Barra de São João tem ainda o uso da água do antigo reservatório lá do Morro São João. Mas, normalmente, a água que Rio Dourado é consumida, algumas partes de Barra de São João, é através dessa captação lá da Ponte do Baião, que é feita a estação de tratamento ali na entrada de Rio Dourado, onde é feito o tratamento da água que é captada lá no rio Macaé. E aí nós temos todas essas etapas que nós vamos estudar. Está aí mostrando o bombeamento. Então, depois que é captada, é bombeada essa água para os locais da estação de tratamento. Tratamento de água. Pré-cloração. Por que pré-cloração? Porque ocorre o quê? Você colocando cloro, você já começa a fazer a limpeza dessa água, né? Então você já começa a tirar certos tipos de micro-organismos dessa água. Então a adição de cloro assim que a água chega à estação para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. Depois vem a pré-alcalinização, que é a adição de cal ou soda à água para ajustar o pH, após os valores exigidos para as fases seguintes de tratamento. Então, existe dados, né? Existe um grau de, que eu posso dizer, de exigência para que a água possa estar de acordo com as legislações, com as leis de tratamento de água para se tornar potável, né, para o uso do consumo humano, tá? Então, alguns índices são necessários verificar, tipo o pH, né? Refere-se à água a ser um ácido.
Então, se a água estiver muito ácida, tem que regular esse pH. Não pode deixar essa água ácida. Então, existe uma neutralidade que a água tem que ficar. Se a gente for pensar, se tem adição de cloro, o cloro é um ácido. Então, você tem que ter a utilização de uma substância alcalina para controlar o pH dessa água. Então, para o consumo humano, recomenda-se um pH entre 6 e 9, que é um pH base, né? De ácido para base, mas neutralizando, né? 14 seria o número maior dessa escala, né? De 0 a 14. No meio é o 7. 7 seria o pH neutro. Então, um pouco fraca para básica, que seria mais alcalina. Outro processo que ocorre, que é muito importante, é a coagulação. O que é a coagulação? A adição de outra substância química chamada sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros coagulantes, que servem para quê? Para agitação da água, provocando a desestabilização elétrica das partículas de sujeira. Então, a água tem que ser limpa. Então, se você olha uma água do rio, ela tem cor, né? Esverdeada, marrom. Então, a coagulação faz com que a água fique mais límpida, translúcida, transparente. E a sujeira, né, que está nessa partícula da água, ela acaba sendo eliminada por um processo chamado floculação, facilitando sua agregação. Quer dizer, ele começa a virar flocos desse tipo de sujeira. Fica mais fácil para separar da água. Outra etapa do tratamento da água é a floculação. Então, não pode confundir com a etapa anterior, porque a floculação é um processo onde a água recebe uma substância química chamada sulfato de alumínio. Este produto faz com que as impurezas se aglutinem, formando flocos para serem facilmente removidos. Mais um processo de extrema importância de floculação. Continuando, vamos agora falar da decantação. Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a água, caem e se depositam no fundo do decantador. Então, como o próprio nome diz, decantar, cair, descer, né, para o fundo. E aí está apresentando para vocês nessa ilustração todas as etapas e o decantador, que é a decantação onde ocorre. Após a decantação, nós temos o que? Filtração. Nessa fase, a água passa por várias camadas filtrantes, onde ocorre a retenção dos flocos menores, que não ficam ou não ficaram na decantação. A água, então, fica livre das impurezas. Então, tá aí a importância da filtração. A filtração vai ter camadas de pedra, de areia, de carvão, né? Todo aquele procedimento necessário de um filtro necessário para fazer a limpeza das impurezas. Essas três etapas, então voltando, floculação, decantação, filtração, recebe o nome de clarificação. Lembra que eu falei que a água tem que ficar clarinha? Então a água que está em nossas residências passou por esses processos. Todas as partículas de impureza são removidas, deixando a água límpida, mas ainda não está pronta para ser usada. Para garantir a qualidade da água, após a clarificação, é feita a desinfecção. E qual produto que nós vamos usar para desinfecção? O que vocês acham? Vamos imaginar qual seria? 1, 2, 3. Qual produto seria? Vou deixar vocês pensarem. Vou mostrar aqui para vocês aqui todo o processo sendo ilustrado. Ó, floculação, decantação. As partículas estavam na floculação, estavam se formando, estavam boiando. Decantou, as partículas foram para o fundo.
Depois a água veio para o processo de filtração. Olha o que tem no processo de filtração para criar a clarificação da água: carvão ativado, areia e cascalho. Então a água ficou mais clara, mas ainda tem um processo final de desinfecção da água, tirar as impurezas, principalmente de micro-organismos. Qual seria essa substância? Cloração. Então, a cloração consiste na adição de cloro. Então, mais uma vez. Então, lá no início teve a pré-cloração, agora no final, a cloração definitiva. Este produto é usado para a destruição de micro-organismos presentes na água. Além disso, é colocado outra substância de extrema importância para os seres humanos e também para ajudar no tratamento da proteção dos dentes, que é o quê? Fluoretação. Fluoretação é uma etapa adicional. O produto aplicado tem a função de colaborar para a redução de índice de cáries dentárias. Então, toda a água recebe a fluoretação. Então, tá aí todas as etapas do tratamento da água. Além do tratamento da água, nós temos a outra etapa, que seria de quê? Reservatório. Então, a água é tratada e vai para um reservatório para ser feita a distribuição. Então, após o tratamento, a água é armazenada em um reservatório de distribuição. E os reservatórios em bairros espalham para regiões estratégicas da cidade. Distribuição, então aí vem aquela tubulação que eles cavam, abrem as ruas, né, coloca a tubulação para fazer a distribuição, que é a etapa final. Então, desde reservatório, a água vai para a tubulação. Lembrando que o reservatório tem que ser em um lugar alto, porque a água, quando vai para as residências, pela distribuição, ela vai por gravidade, tá bom? Então, sempre os reservatórios vão ser em locais altos. E aí tá aí a descrição para chegar até os domicílios, né, nas nossas residências. Então, depois da redistribuição, a água geralmente é armazenada em caixa d'água, como eu falei, como eu falei no início. Responsabilidade, né, é nossa também, né? Aqui está dizendo da empresa, mas é nossa também, né? De comprar caixa d'água, fazer a limpeza, assim por diante. Nós, quando a água é paga, né? O certo é ter um hidrômetro para fazer a medição do consumo e a gente pagar o valor referente ao consumo. E a limpeza e as instalações internas é por conta do cliente que tem que ser feita. Então tá aí uma imagem de como é feita, né, no todo, né, como que funciona o tratamento da água. Agora, vamos falar do tratamento de esgoto. Então, o tratamento de esgoto vai ter um processo ao contrário, né? Antes da água, você capta do ambiente natural a água, né, de locais mais limpos, vamos dizer assim. Agora não, agora é do esgoto. Você vai pegar o material produzido nas cidades para ser feito o tratamento. Então, começa pela cidade, rede de esgoto. Então, a gente espera que as cidades tenham essas redes de esgoto. As grades para fazer, né, a limpeza, porque muitas vezes esse esgoto vem com outros materiais, então existe o gradeamento para fazer a seleção, né, tirar os resíduos maiores, caixa de areia, decantador primário, tanque de aeração, então nós vamos aprender o que seria o tanque de aeração, decantador secundário e, após o esgoto tratado, é liberado para os rios, né? Vamos entender então um pouco mais o tratamento de esgoto? Então vamos lá. Cidade. Após a distribuição das residências, a água utilizada para higiene pessoal, alimentação, limpeza de virar esgoto, né? Depois da limpeza, vira esgoto. Ao deixar as casas, ele vai para as redes de coletoras. Passa pelos coletores,
troncos, interceptores, até chegar à estação de tratamento de esgoto. Rede de esgoto, lembra que eu falei das grades? Olha lá, as grades para evitar que sujeiras maiores passem, né? Só o esgoto que vai passar e não outras impurezas que acabam vindo. Tipo, tem pessoas que jogam no vaso sanitário papel higiênico e outras coisas também. Tá errado. O esgoto certo não pode ter o papel higiênico, não pode ter plástico, não pode ter outros tipos, luvas, máscaras, né? Então isso tá errado. Mas mesmo assim, tem que se colocar esse gradil, porque tem muitas pessoas que não são conscientes e acabam jogando esses materiais no esgoto. Então tá aí, ó, papel, plástico, tampinhas. Então essas sujeiras são bloqueadas através dessas grades. Caixa de aeração. Depois de passar pelas grades, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nela. Então a caixa de areia é para tirar as partículas sólidas menores, né? Principalmente areia. Próximo. Decantador primário. Após a caixa de areia, o esgoto é enviado aos decantadores primários, onde ocorre a sedimentação de partículas mais pesadas. Então, decantador também vai descer as partículas mais pesadas dessa água contaminada com fezes, urina, né? Vamos dizer assim, e restos de comidas. Vamos lembrar que o esgoto também ocorre uma ligação da parte da água da cozinha também, né? E aí essas partículas pesadas vão descer nesse decantador primário. Tanque de aeração. O que é aeração? É a oxigenação. Então ocorre um movimento e nessa água de esgoto, aonde aumenta a quantidade de oxigênio para que as bactérias possam fazer a decomposição. O esgoto é composto por matéria orgânica e micro-organismos. Nos tanques de aeração, o ar fornecido faz com que os micro-organismos ali presentes multipliquem-se, alimentem-se de matéria orgânica, formando o lodo e diminuindo assim a carga poluidora de esgoto. Então, usa-se o próprio micro-organismo, faz com que ele se multiplique, são bactérias, e eles consomem a matéria orgânica dessa água, que é o esgoto. E aí você vai diminuir a quantidade dessa matéria orgânica através de um processo de aeração, onde, na verdade, aumenta o fornecimento de oxigênio e, consequentemente, você vai aumentar os micro-organismos que se alimentam dessa matéria orgânica. E aí, no decantador, mais um que é o secundário, os sólidos restantes vai para o fundo e a parte líquida já está, 99% sem as impurezas. Esta água não pode ser bebida. Isso aí a gente tem que entender que essa água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins. Então tá aí. É a etapa que acaba finalizando o tratamento de esgoto. Então tá aí a imagem, da saída do esgoto após ser tratado para um rio, Nota-se que há uma diferença na figura daqui de baixo, onde está sendo o esgoto lançado para o rio, a água um pouco mais limpa, e do outro lado, onde o esgoto já está sendo lançado direto, sem tratamento. Então, é de extrema importância que todo esgoto de todas as cidades sejam tratados para não contaminar os ambientes e também que essa água, ao ser devolvida, seja devolvida de uma forma mais limpa. Em Rio das Ostras já existe uma estação de tratamento de esgoto, onde toda essa água que foi tratada nesses processos é eliminada no mar, através do emissário submarino. Então, o emissário submarino, que é aquele pier lá em Costa Azul, na verdade, passa-se uma tubulação no meio daquele pier, vai por baixo da água, no oceano,
e é lançado 4 km de distância da costa o esgoto tratado da nossa cidade. Então, gente, eu vou finalizar aqui essa aula. Espero que vocês entendam e que utilizem o material disponível nas escolas, né, nesse período que nós estamos passando, nessas atividades que são disponibilizadas pelos colégios e principalmente pelos professores. Então, muito obrigado.